Bom dia a todos que estão chegando aí. Amados irmãos, manifestem para mim saber, porque eu não estou conseguindo saber aqui. Estou vendo a Juliana e o Jarbas, mas algumas outras pessoas eu não estou vendo aqui. Não sei porquê. Ok, agora vi. Juliana, Rosiane, Josi, um abraço para você, Josi. Nós estaremos apenas fazendo a live da nossa escola bíblica. Alguns irmãos têm nos pedido a possibilidade de uma maior interação. Eu acho que é muito bacana, mas por enquanto a gente não está conseguindo fazer. Mas a gente está tentando ver possibilidades de uma melhor interação entre a gente, para não ficar apenas numa comunicação de via única aqui, né? A escola bíblica é exatamente para a gente trocar ideias. Bom, você que está assistindo aí e puder postar o link aí no grupo da igreja, por favor, posta o link no grupo da igreja para mim, para a gente ampliar aí o nosso raio de ação, né? Deixa eu ver aqui se eu melhoro a luz aqui. Melhorou muito não. E aí a gente vai fazer esse processo todo aí. Bom, os irmãos que puderem ir para mim, estiver assistindo, puder colocar no grupo aí da igreja, postar o link no grupo da igreja, e a gente vai dar prosseguimento, tá? Acho que quem está aqui é a Juliana, se eu não me engano. Juliana, se puder, Juliana, salvar o link aí e colocar lá no grupo, a gente dá início à nossa escola bíblica de hoje. Ok? Guardando os irmãos chegarem aí. Postaram no grupo aí, alguém? Quem é que está assistindo? Eu não estou conseguindo se ver aqui, não sei porquê. Estou conseguindo tirar o... Juliana, precisa postar no grupo da igreja para a gente ampliar aí o raio de ação e alcançar mais pessoas. Dá um alô aí quem está assistindo.
probleminha aqui que eu não estou conseguindo ver. Ok, vamos lá, né? Bom, irmãos, nós falamos na semana passada sobre favor, posta no grupos aí da igreja e da congregação para melhorar aí a nossa audiência. Nós temos 2 pessoas assistindo. Irmãos, nós falamos na semana passada sobre adoração, usando a experiência do profeta Isaías, seu chamado profético. E falamos sobre a importância, alguns elementos daquele momento, daquela experiência de adoração, quando ele viu os céus abertos. Aliás, ele viu a glória do Senhor e ele presenciou o culto de adoração ao Senhor e tudo aquilo que aconteceu lá no texto de Isaías, capítulo 6 de Isaías. E aí, irmãos, nós vemos lá três referências que nós destacamos, importantes, que era a visão de Deus, né? A visão de Deus, a visão de si mesmo, né? Sua condição de pecado e a comprometimento com a missão, o chamado de Deus para Isaías. Então Isaías viu o Senhor, descreveu um monte de coisas, algumas coisas, de acordo com o que ele estava vendo, presenciando. E também Isaías, ele viu, olhou para si mesmo, viu claramente a sua necessidade de conversão, de mudança, exatamente por causa desse Deus, que lá o destaque que ele dá é o Deus Santo, poderoso. E depois nós vemos que o próprio Deus vai levantar um questionamento, que Isaías vai apresentar-se com um compromisso de fazer com que aquele anseio de Deus, vamos dizer assim, né, pudesse ser satisfeito no meio da vida dele. Então nós vimos esses 3 pontos referenciais muito importantes: a visão de Deus, a condição pecaminosa do homem e o comprometimento com a missão, que é o que Deus proporcionou naquele momento ali para ele. Hoje nós queríamos falar um pouquinho sobre adoração também. Adoração também usando uma experiência bíblica que é muito bacana e importante para a gente fazer as nossas considerações a respeito de cultuar, de celebrar a Deus, de adorar a Deus, especialmente nesse tempo em que as nossas reuniões estão sendo limitadas. E aí, amados irmãos, nós temos uma perspectiva diferente, uma possibilidade de entendermos o sentido de adoração. Está lá em João capítulo 4. João capítulo 4. Eu queria que os irmãos abrissem aí. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 26. Depois a gente vai pular para o versículo 39 até o versículo 42. Então João 4, de 1 a 26, depois de 39 a 42. Bom? Vamos lá. João capítulo 4, versículo 1. Se os irmãos encontrarem aí, por favor. Se puder você acompanhar a leitura na sua casa aí com o texto bíblico, eu sei que você está com o celular aí, mas se você puder pegar aí a Bíblia do lado, normalmente a gente usa o celular na Bíblia, mas ver se o celular está sendo usado agora,
Se você puder pegar a Bíblia para acompanhar, seria interessante. Bom, meus irmãos, diz assim: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir esta água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e este homem com quem tu agora vives, não é o teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, percebo que és um profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, pode crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Versículo 39, irmãos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher, que aquela mulher testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Essa foi o testemunho dela. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa daquilo que tu falastes, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Nós temos aí essa história de Jesus nessa cidade de Sicar, que estava na região de Samaria. No primeiro momento, para a gente contextualizar, na época de Jesus, Israel era dividido em 3 grandes regiões.
primeira região era a Judéia, obviamente, o lugar central, era o centro de todas as atividades, onde as coisas realmente, onde o governo estava sediado, onde havia o templo, o centro do culto estava sediado, e a Judéia ficava mais ao sul de Israel. Lá no norte, acima, estava a Galileia, e no meio, entre a Galileia e a Judéia, estava Samaria. Samaria é uma região também. Samaria e Galileia faziam parte do antigo reino do norte, que era o reino de Israel, quando houve a divisão do reino lá, por ocasião do reinado de Roboão e de Jeroboão. Então houve a divisão do reino. Essa divisão, ela ficou Judéia numa área, na outra área a Galileia e a Samaria, que era na verdade chamada de Israel. Houve então várias incursões de outros impérios que desterraram, a gente fala que desterraram as pessoas ali do reino do norte. Eles foram levados cativos, e aos poucos alguns foram voltando, e aí começou uma mistura de pessoas, mistura étnica muito grande ali, tanto que os costumes religiosos também foram misturados, uma série de sincretismo ocorreu ali, enquanto o reino do sul, de Judá, até certo ponto mantinha-se puro, vamos dizer assim, genuíno na sua origem, e também nas suas práticas religiosas. E tanto que foi o último reino a cair, né? O reino do sul cai pela Babilônia, aproximadamente no ano 580 e alguma coisa antes de Cristo. Mas esse reino, ele consegue se retomar novamente com a chegada de Neemias e Esdras, né? A gente conhece o texto, a história bíblica aí. Eles reconstroem novamente o templo, a cidade, e recomeça novamente as atividades. Depois vem o reino persa, reino grego, o Império Grego também toma posse. Depois vem o Império Romano, que é o momento aqui. Então a região ficou dividida basicamente em três: a região do sul da Judéia, a região central, no mapa, imagina o mapa aí, em cima a Galileia, no meio Samaria, e no sul, embaixo, estava lá a Judéia. Jesus estava na Judéia e ia para a Galileia. A Galileia era a região que Jesus morava, tá? A cidade de Caná, Cafarnaum, tudo nessa região aí, a região da Galileia, um lugar mais periférico, vamos dizer assim, e que havia menos recursos, inclusive. As cidades eram menores, eram pequenos vilarejos e tal. E no meio tinha Samaria. O costume dos judeus, quando precisavam ir para a Galileia, eles sempre contornavam Samaria, eles evitavam passar por Samaria. Eles contornavam, a viagem ficava mais longa, mas eles evitavam o incômodo de encontrar com os samaritanos. Os samaritanos eram um grupo de pessoas misturadas que eles tinham uma certa rivalidade. Não sei se vocês lembram lá daquele texto de Neemias, quando alguns samaritanos, Sambalate, aquela galera toda que estava em Samaria, tentou impedir a reconstrução do templo, o estabelecimento do povo, né, e a cultura religiosa do povo. Então era um povo não muito bem quisto pelos judeus, e a animosidade e a rivalidade era recíproca, né? Os samaritanos também não gostavam dos judeus, tanto que vai ter um momento bíblico, no contexto bíblico de Jesus, e que Jesus, ele não é permitido que ele passe na cidade, o pessoal fecha a cidade para Jesus não passar. Mas aqui o fato é que Jesus passa,
ele economiza tempo e obviamente ele sabia desse encontro, preparado para esse encontro com essa mulher, e ele passa. E quando dá mais ou menos meio-dia, aquele sol a pino, né? Imagine na região lá da Ásia Menor, né? Onde o Oriente Médio, onde realmente é muito quente, está lá Jesus parado num poço, esperando os seus discípulos chegarem de uma cidadezinha, foram comprar comida. E aí tem essa história aqui de Jesus com essa mulher. Essa mulher vai lá, estava vivendo a vida dela normalmente, ela vai lá pegar água e encontra Jesus lá, Jesus no poço, sem nenhum instrumento para pegar água, e pede a ela água. E então inicia-se essa conversa da mulher com Jesus. Primeiramente, o espanto dessa mulher em Jesus conversar com ela, em Jesus te direcionar a ela, uma vez que havia uma rivalidade, por que não dizer uma inimizade entre os judeus e os samaritanos, havia uma inimizade. E aí Jesus vai ao encontro dessa mulher, ele que toma a iniciativa, ele que fala, me dá água, quase que como protocolar bom dia, né? Que a gente quer conversar com alguém e falar, bom dia, será que vai chover hoje? É mais ou menos um puxa-conversa, o que Jesus fez. E iniciou então essa conversa com essa mulher, que culminou talvez nesses versículos mais conhecidos da Bíblia. O versículo 24 diz que Deus é Espírito, que é necessário que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Mas o versículo 23, que é um versículo, parte final muito bacana, que diz assim: Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Isso implica dizer algumas coisas. Primeiro, que Deus deseja ter verdadeiros adoradores. Estou me ajeitando aqui, tá, gente? Olha aqui, tá? Deus deseja verdadeiros adoradores. Nós já temos conversado aí ao longo de alguns momentos nas nossas oportunidades com a igreja, de que a adoração, ela é algo que ela tem um efeito positivo, extremamente positivo sobre nós. A adoração é para nós, não no sentido que nós seremos adorados, no sentido de que a utilidade da adoração é para nós, não é para Deus. Deus não precisa da adoração, nós é que precisamos adorar. Nós falamos na semana passada sobre esse meta-necessidade, né? Esse desejo transcendente, esse desejo que supera todos os nossos desejos, que é o desejo da adoração, né? Mas então Deus está procurando pessoas assim. Ele deseja que nós o adoremos, porque Ele sabe do efeito positivo da adoração sobre as nossas vidas, do poder da rendição ao Divino, ao Senhor, e como isso produz grandes mudanças, importantes mudanças na nossa vida, ao ponto da gente ter a nossa vida transformada e parecida e assemelhada a Ele, começando a parecer com Ele, é o que o salmista vai dizer: torne-se semelhante a eles, aquele que o adora. E nós entendemos que a adoração é um processo de Deus, que Deus utiliza para nos transformar naquilo que Ele deseja que a gente viva e seja na presença dEle. Esse é um ponto fundamental aí, ok? Mas tem uma outra coisa que a gente precisa ressaltar a respeito dessa explicação, dessa palavra que Jesus disse: Deus procura verdadeiros adoradores. Significa, entre outras coisas também, que os verdadeiros adoradores não são encontrados a granel, não são encontrados em qualquer lugar. Não se tropeça em verdadeiros adoradores nas ruas. E por que não dizer,
não se encontra facilmente adoradores, verdadeiros adoradores, em cultos, em encontros religiosos. Não se encontra verdadeiros adoradores de maneira fácil. Os verdadeiros adoradores é um artigo raro. Por isso que Deus está à procura. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, porque não é fácil encontrar verdadeiros adoradores. Essa que é a verdade. Então nós vemos que Jesus ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, o Pai está procurando adoradores. O Pai está querendo adoradores, porque Ele sabe que a adoração tem um impacto extremamente positivo sobre a vida dessas pessoas. Porque a falsa adoração também tem um impacto, só que um impacto extremamente negativo. Então a verdadeira adoração tem um impacto positivo, de transformação da pessoa. E aí o Pai procura esses verdadeiros adoradores. Qual deve ser a nossa atitude? Nossa atitude deve ser a atitude de sermos encontrados, achados por Deus, né? E é interessante essa expressão procurar. Procura dá a impressão de que você, primeiro, não tem, segundo, não sabe onde está, né? Mas o fato aqui é que nós vemos que Deus está procurando verdadeiros adoradores, porque Ele quer encontrar corações que o adorem, como Jesus disse, em espírito e em verdade. Então nós vemos aqui que Jesus, nessa conversa com essa mulher, ele vai expor para ela alguns princípios importantes para a adoração, como local. Ele vai falar com relação a isso. Ele vai expor a vida dela, né, de forma que ela vai entender claramente que é uma experiência com Deus, porque outro não saberia, especialmente um estrangeiro, alguém que estava passando por ali. E ele vai fazer uma promessa para essa mulher, de que aquele que bebesse da água que ele desse, teria então a vida eterna. Então, são as promessas que Jesus faz com essa mulher. E é interessante que Jesus, a própria mulher vai dizer: és tu, perguntando, maior do que Jacó? Jacó foi um grande patriarca, muito conhecido nas origens do povo judeu, também dos samaritanos, porque acabam sendo uma consequência deles aí. Então, nossa reflexão, nosso pequeno bate-papo, ainda que não tem como ser um bate-papo, né? Mas você pode questionar alguma coisa, é sobre o Deus que está à nossa procura. Isso é muito interessante. É muito interessante porque a tendência nossa, a tendência religiosa, é o homem estar à procura de Deus, né? É essa lógica aí. A lógica da religião é o homem à procura de Deus. Aqui não. O Deus verdadeiro é aquele que procura o homem, aquele que está atrás do homem, aquele que vai ao encontro do homem, oferecendo-lhe a oportunidade de ser transformado em verdadeiros adoradores, para que tenha a sua vida transformada pelo poder que há na presença do Senhor. Então nós vemos aí que Jesus não evita pecadores, não evita o incômodo, vai até a cidade de Siquém, essa cidade aí que estava ali na região de Samaria, encontra a mulher, quer dizer, tudo na contramão do que havia de costume, né? Interessante isso, tudo na contramão do que havia de costume. Os judeus não costumavam passar por Samaria, eles contornavam. Os judeus não costumavam falar com os samaritanos, Jesus falou. Os judeus não falavam com mulheres a sós em público, Jesus falou. E menos ainda pedir favor, e Jesus pediu. Então Jesus ele quebra essas amarras culturais aí, que são obviamente oriundas do pecado, né? Tem como origem inicial o pecado,
e ele então quebra essas barreiras. É muito simbólico isso, que representa o Deus que quebra as barreiras, que rompe as barreiras do pecado e vai ao encontro do homem, como Jesus aqui foi ao encontro dessa mulher. Então nós vamos destacar a conversa de Jesus com essa mulher, que já era algo de se espantar. Se você ler do versículo 27 até o versículo 38, há um espanto do Jesus está conversando com aquela mulher, todo mundo está com vocês, né? Que Deus é esse que não é tão ligado à tradição? Que Deus é esse que não é tão ligado a questões que para nós é tão importante do ponto de vista étnico? Esse que não está preso a costumes humanos, né? Quem é esse profeta? Quem é esse Messias? E Jesus, em vários outros lugares, em vários outros momentos também, ele se permite ser tocado por pessoas aparentemente de má reputação. De má reputação. É interessante isso. Pessoa de má reputação. A adoração não é para os perfeitos. A adoração não é para as pessoas de boa índole. A adoração é para todos aqueles que o quiserem. A adoração é até para uma pessoa, do ponto de vista moral aqui, esta mulher, não sei como ela seria considerada aqui hoje no nosso contexto. Imagine uma mulher que teve 5 maridos já, como não deveria ser mal falada, como não deve ser uma mulher que tem 5 maridos, deve ser mal falada pra caramba aqui no nosso tempo. Imagina naquela época, né? E além do mais, depois desses 5 maridos aí, que é o marido mesmo, ela está com, sei lá, sei nem o nome que se dá, mas ela está com amasiada, vamos dizer assim. E é essa mulher que Jesus se dirige a ela. Deus sempre se dirige a pecadores. Ele está à procura de verdadeiros adoradores e só se acham verdadeiros adoradores no meio de pecadores. Isso é muito importante frisar aqui. Então nós vamos perceber, a primeira coisa aqui é que quando ela percebe que Jesus tem um conhecimento além do que era normal a respeito dela mesmo, né? Jesus fala assim, chama o seu marido. Aí ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus, muito bem, você foi verdadeira agora, você foi sincera agora, porque na verdade você teve só 5, foi um só não, você teve 5, uma mão inteira. E agora o que está com você nem é seu marido. É um negócio meio estranho aí. Aí ela falou, vejo que és profeta. Interessante que imediatamente ela pergunta onde é que é para adorar. Percebe como a adoração é um anseio tão grande do ser humano, que diante do Senhor, diante da exposição do Senhor, diante da concepção que ela tinha, que ela teve que Jesus era profeta, portanto sabia das coisas de Deus, ela já vai para esse caminho, ela já pergunta, ok, onde é que como eu posso adorar? O que eu devo fazer? Onde deve ser o local perfeito da adoração? É quando Jesus vai dar aquelas explicações aí que a gente vai conversar. Então, nós vemos a necessidade muito grande, isso é muito importante na adoração, as pessoas serem tanto quanto transparentes com Deus. Não dá para ser transparente 100% com as pessoas, com outras pessoas, tá? Isso é ilusão. A gente não pode achar que é possível ser 100% transparente com as pessoas, porque as pessoas não têm condições, na sua maioria das vezes, não tem condições de lidar com as falhas alheias. Essa é a verdade. Mas com Deus não há como não ser transparente. A verdadeira adoração, ela inicia com uma atitude de transparência, não de negação, não de justificativa, mas com uma atitude de transparência e deixar-se ver por Deus. Afinal de contas, Deus já está vendo. Então nós vemos aí que esta mulher, ela tem essa atitude. Entenda-se o contexto, gente.
Mulheres não podiam entrar no templo para adorar. Então ela não podia participar diretamente do culto. Havia todos os critérios que eram colocados lá em Jerusalém e no sistema religioso tradicional da época de Jesus. Mas havia um anseio no coração dela, um anseio da adoração. E aí a primeira coisa que Jesus ressalta em relação a essa mulher, e que depois vai culminar na fala de Jesus, é a atitude de transparência dela, de sinceridade. De sinceridade. Não existe adoração sem sinceridade. Porque a adoração verdadeira, ela expõe as nossas falhas. A adoração verdadeira, ela mostra quem realmente nós somos, sem tentar de alguma forma nos maquiar. Eu tenho dito para as pessoas que ministram, né, no nossa, vamos dizer assim, altar, né, nossa igreja, eu tenho dito para as pessoas que ministram no momento do culto, que elas não devem se preocupar com performance, que elas devem se preocupar em serem sinceras, verdadeiras, diante do Senhor, de tentarem ser o mais naturais que são, mais naturais possíveis, né? Que possam ser diante do Senhor. E aí eu vejo que a busca e o medo de uma performance não tão adequada, não sei do ponto de vista de quem, né? Mas isso tem impedido as pessoas serem mais naturais, e a tendência é que não há uma adoração espontânea, há uma adoração mecanizada, e essa adoração mecanizada, ela não transmite vida, ela não permite o fluir da vida. A vida, ela não é mecanizada, a vida é fluida. E aí nós vemos que um elemento fundamental para que a adoração seja fluente, para que a gente experimente aquilo que pode transformar a gente, que é a adoração, para que a gente seja encontrado por Deus, é uma atitude de transparência, de sinceridade. Essa mulher não estava preocupada com performance, afinal de contas ela era quem ela era. Ela era uma mulher com uma vida sexual aí meio controvertida, do ponto de vista da época. Do ponto de vista de hoje já é uma coisa meio, a pessoa já olha assim com meio torto e tal. Imagina naquela época, né, gente? Então, não era uma pessoa de moral sem nada se falasse a respeito dela. Era uma pessoa que tinha muitas falhas. E aí ela vai expor para Jesus dizendo assim: eu sou essa pessoa, eu não tenho marido hoje. Aí Jesus: realmente, você não tem. E não é bem assim também não, tem mais coisas, você já teve 5. E o que você tem hoje não é seu. Então ela vai falar assim: eu vejo então que és profeta. Somente alguém que tenha um conhecimento de Deus poderia saber isso da minha vida, poderia se aprofundar na minha vida, de ponto de saber da intimidade da minha vida. Ok? É importante a gente entender que a adoração é um processo pelo qual nós conhecemos a Deus. Nós não apenas experimentamos a Ele do ponto de vista religioso ou ritualístico, mas nós conhecemos a Deus. Então ela começa a perceber quem é esse Jesus. Mas a porta de entrada para isso, primeiramente, foi a atitude de Jesus e o encontro dela, que é a atitude de Deus, que vai ao encontro do pecador. A adoração não é iniciativa humana, a adoração é iniciativa de Deus em relação ao homem. E ele vai um homem nas classes mais baixas, do ponto de vista até social, que é no caso aqui uma mulher samaritana promíscua falando com Jesus, além de ser pecadora, porque todos somos, né? Ela era pecadora, considerada promíscua, e ainda é mulher, porque naquele contexto
as mulheres elas realmente eram colocadas meio que de lado, não tinham nem o direito de entrar no templo para adorar. Jesus vai à procura dessas pessoas, para encontrar nessas pessoas verdadeiros adoradores. E a primeira coisa que o verdadeiro adorador precisa ter diante de Deus é sua transparência e sinceridade diante do Senhor. Foi o que ela fez. Ela escancarou sua vida, dizendo: olha, eu não sou essa dona, essa senhora, né, de moral muito elevada, não. Mas Jesus realmente não é. Mas não é isso que importa para o Senhor. Nesse contexto não é. E aí, ela trava aquela conversa com Jesus, que é um ponto que eu queria ressaltar aqui com a gente. Onde deve adorar, né? Ela vai falar assim: vejo que és profeta. Nossos pais, ou seja, os antepassados dela, os samaritanos, adoraram ali naquele monte, que era o monte Tabor, o monte era ali próximo. Montes eram lugares comuns de culto, tá, gente? E os judeus dizem que é em Jerusalém. Como é que é esse negócio? Já que você é um profeta, sabe tudo de mim, me explica aí. Onde eu posso adorar a Deus? Onde eu posso apresentar-me a Deus? Aí Jesus então traz um conceito extremamente revolucionário para aquele momento, ok? Revolucionário porque ele retoma uma coisa que já era anterior. Quando a Bíblia vai falar do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é uma nomenclatura completamente diferente da percepção de culto e de religiosidade daquela época, ok? Lá atrás, lá bem atrás, lá em Moisés, já era uma revolução. E aí então o povo se estabelece como povo no seu território. Deus ainda ordena a tenda da congregação como uma referência de adoração para eles, mas aí Davi vem e fala assim: podia fazer um templo. Então ok, Deus faz um templo. Deixa eu ver se tem alguém acenando aqui. Tem um monte de gente acenando que eu esqueci, tá, gente? Peraí. Tem um monte de gente que apareceu aqui e eu não vi. Ok. Vou acenar todo mundo aqui para não ter problema, tá? Opa, deixa eu voltar aqui que eu fiz uma coisa errada. Então, irmãos, Silvania, última que entrou aí. 9 presentes. Abram salas se vocês quiserem. Deixa eu tomar aqui meu raciocínio. Então Jesus traz esse conceito, retoma esse conceito que era revolucionário já e que se torna ainda mais revolucionário, porque a adoração era mediada pelo local, mediada pelo sacerdócio, sacerdotes, que eram o clero, mediada por rituais, e até certo ponto, né, por que não dizer, pela reputação do adorador, né? Então não havia condição de uma mulher, por exemplo, adorar. Agora Jesus retoma aquele conceito de o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele retoma aquele conceito que já era revolucionário lá atrás, ok? Era revolucionário por quê? Porque na época que se levanta esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é um Deus territorial, não é um Deus que fica em um local, não é um Deus que fica restrito a uma região, é um Deus que se move para onde o seu povo está. Então ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Onde Abraão, Isaac e Jacó está, o seu Deus está também. É um conceito diferente, é um conceito de um Deus que trata de maneira pessoal. Essa que é a ideia. O que não era comum naquela época. Já não era comum naquela época. Então o povo se estabelece. E o que acontece? Eles retomam uma relação com Deus impessoal.
Essa que é a verdade. Eles regridem a uma relação impessoal com Deus, uma relação mediada pelo local, mediada pelos instrumentos, os utensílios, um relacionamento mediado pelos rituais, mediado por uma classe sacerdotal, mediado pela reputação do adorador. Então você vê que eles retomam, eles regridem. Jesus chega e põe as coisas nos seus devidos lugares. Então ela fala assim: aonde é que é para adorar? Aí Jesus fala assim: peraí, a hora chegou, é agora, que não é nem aqui, nem lá, nem acolá, não é assim nem assado, não é ritual por isso, não é ritualizado, não é mediado por esse ritual ou por aquele, não é mediado por uma classe especializada, que é o clero, ou por outro, mas é a atitude do adorador. O que Deus está procurando é a atitude do adorador, é a compreensão do adorador, que o adorador conheça Ele, saiba quem Ele é, que o adorador se relacione com Ele de acordo com quem Ele é, com quem o Senhor é. A adoração, ela precisa ser em espírito e em verdade no sentido de você ser você, transparente, e conhecer verdadeiramente aquele que você está adorando. Ele vai dizer isso, né? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Então a adoração não é uma atitude ritualística, religiosa, de se colocar diante de uma divindade. É isso que os pagãos faziam nos seus templos. Era isso que eles faziam. Não é simplesmente isso. Se colocar diante de uma entidade religiosa, uma entidade espiritual. Não era isso. O Deus que Jesus apresentava, o Pai, é um Deus, olha a palavra Pai, né? É um Deus que deseja filhos. É um Deus que deseja um relacionamento estreitado. É um Deus que deseja um relacionamento pessoal. É um Deus que você precisa entender a sua natureza. Ele é espírito. E aí é interessante a gente falar nisso, porque quando Jesus começa a conversar com essa mulher, ele pede água. Essa mulher fala assim: mas vem cá, como você judeu não pede água? Aí Jesus fala assim: se você soubesse com quem você está falando, você pediria a ele, e ele te daria água, e te daria água viva. Aí ela falou assim: como assim? Você não tem nem como pegar água aqui, como é que você me daria água viva? Jesus ele tenta levar a conversa para um lado espiritual, e a mulher ainda está presa em questões da sua compreensão limitada a respeito de Deus. Então, quando a gente entende que Deus é Espírito, nós estamos compreendendo que Deus está para além das nossas circunstâncias normais. Então, um Deus que só serve para te dar carro, um Deus que só serve para te dar saúde, um Deus que serve para nós destruir os seus inimigos, não é um Deus que a Bíblia deseja que você o adore. Não é o Pai. A compreensão de Pai está para além do Deus, do Senhor, está para além das nossos conflitos pessoais, das nossas expectativas terrenas. É esse Deus que Jesus apresenta, é um Deus que é Espírito, que está além das condições terrenas. Era necessário que se compreendesse isso. É necessário que se conhecesse a natureza de Deus. Então, quando Jesus vai dizer para essa mulher que o Pai deve ser adorado em espírito e verdade, portanto não é o local, não se fala de local, não se fala de um lugar específico, não se fala de um lugar recortado no espaço, nem de um tempo, nem de um recorte no tempo. Se fala de uma atitude, e essa atitude ela pode ser e deve ser constante. E acredito que esse período que estamos vivendo aí de restrições acerca de cultos públicos deve servir para nós
para autoanálise em relação a essa nossa atitude de adoração. Estamos tão acostumados ao local e ao horário que esquecemos que a adoração é em espírito e em verdade. Que a adoração não é dia e local, hora e local. A adoração não é tempo e espaço. A adoração é espírito e em verdade. É esses adoradores que Deus procura. Por isso, você na sua casa, quando nós estamos em culto, talvez transmitindo, você aí na sua casa agora pode adorar a Deus, pode, não deve adorar a Deus. Tem a liberdade de adorar a Deus. Tem a liberdade de falar com Deus e de se relacionar com Deus como Ele deseja que se relacione com Ele. O Deus da Bíblia deseja que o relacionamento seja o quanto mais pessoal e íntimo que puder ser. Jesus falou de coisas daquela mulher, e aquela mulher se permitiu falar com Jesus de coisas da intimidade do quarto dela. Ela falou de coisas que provavelmente não falaria com outras pessoas. Muito provavelmente não tinha dito nem para os seus vizinhos, dado a condição, a característica daquele contexto social, histórico. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o Deus que deseja, que está à nossa procura, o Deus que está à sua procura, que está à minha procura, é um Deus que deseja um relacionamento, mas não um relacionamento qualquer, um relacionamento de profundidade, de intimidade, onde é necessário que a gente, em primeiro lugar, seja transparente. Ele está à procura, mas é preciso que seja transparente para com Ele, completamente, como essa mulher foi, e que busque um relacionamento com Ele de acordo com a pessoa dele. Nós buscamos às vezes relacionamento com Deus de acordo com a nossa própria pessoa e nossas próprias aspirações e expectativas. Esse é um erro. Jesus diz, em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Se Deus é espírito, a adoração precisa ser em espírito, precisa estar equiparada à pessoa dele, no sentido de que o alcance da sua adoração precisa estar relacionado à característica desse Deus, de quem é esse Deus, ok? Então, quando o Senhor fala, quando Jesus fala em espírito, Ele está dizendo, a norma de relacionamento é do próprio Deus. Ele é o padrão do relacionamento, que deve ser em espírito, não deve ser por base de nossas aspirações, nem por base das nossas tradições, porque ela diz assim, os nossos pais adoraram aqui, os nossos pais adoraram aqui, é da tradição da minha família que adora aqui, dos meus antepassados, do povo que mora, do meu povo que mora nesse local aqui, nessa região. Nós somos samaritanos, nós adoramos aqui. E aí? Jesus fala, olha, não são tradições que o Pai procura, não é local que o Pai procura, isso são barreiras. As coisas que poderiam mediar a adoração, não é isso. O que media a adoração é a sua atitude em conhecer esse Deus, em abrir-se para Ele de tal forma que a sua adoração seja em espírito e em verdade. Então esse é um ponto fundamental da adoração. Adoração em espírito e em verdade. E aí Jesus fala, o Pai está procurando essas pessoas. O Pai está à procura dessas pessoas. O Pai procura pessoas como essas. Deus está à procura de pessoas que não precisem de horário e não precisem de local para adorá-lo. Deus está à procura de pessoas que não precisam de horário, local e que não precisa também de se limitar a tradições. Ele não está à procura de tradições religiosas, ele não está à procura de tradições familiares, ele não está nem à procura de reputação, de boa reputação. Deus não está à procura de boa reputação. Deus não está à procura de pessoas que o adorem
mediadas por local, tradição e horário. Deus está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. São essas pessoas que Ele deseja encontrar. São esses corações que Ele deseja encontrar em nós. Alguém que saiba que Deus é, realmente compreenda a natureza de Deus. É um Deus que está para além das nossas demandas corriqueiras do dia a dia, das nossas aspirações terrenas. Ainda que as nossas aspirações terrenas façam parte da nossa vida, nós não podemos negá-las. Não é possível negar a importância de um casamento ou de um relacionamento conjugal saudável, e que nós podemos e devemos buscar em Deus para isso, porque Ele tem padrões para isso. Não é errado buscarmos a Deus quando nós estamos em dificuldades de saúde, porque o Senhor, Ele é Deus que cura, Yahvé, Rafá, Ele é o Deus que cura. Então nós podemos procurá-lo sim, nós devemos procurá-lo sim, mas a gente precisa entender que a nossa atitude de adoração precisa suplantar muito as aspirações que vivemos neste mundo, porque quando essas coisas não acontecem, porque podem não acontecer, quando a saúde não vem, quando as lutas elas não passam, quando as pandemias nos surpreendem, ainda vamos ser adoradores, ainda seremos adoradores, se a nossa proposta e a nossa atitude de adoração for em espírito e em verdade. Ainda que sejamos impedidos de nos encontrar com pessoas para um culto, que é uma coisa maravilhosa, ainda que recursos financeiros não estejam tão disponíveis a nós, ainda assim podemos adorar, porque a adoração não está baseada em aspirações terrenas, mas a adoração precisa ser em espírito e em verdade, porque Deus é assim. É claro que Deus pode e já faz isso, providenciar para nós tudo que é necessário. Ele se preocupa com as nossas necessidades, é óbvio, mas a relação com Deus tem que ser algo pessoal, tem que ser algo que vá além das nossas necessidades serem supridas, as necessidades desse período, porque lembra que nós conversamos lá atrás no último domingo, a adoração é uma meta necessidade, é uma necessidade para além das necessidades que nós temos neste mundo. Então o Senhor nos convida a ter uma relação com Ele pessoal. O que é adoração? A adoração nada mais é do que eu ter um relacionamento pessoal com Deus e se aprofundar nesse relacionamento, melhorando, conhecendo a Deus mais, tendo atitude mais de quebrantamento, cada vez mais. Quando nós fazemos assim, não importa o lugar, não importa o horário, não importa as mediações, podem ter, não tem problema nenhum. Ninguém está dizendo que rituais, dias, local de culto ou classe clerical tem que ser abolida. Não é isso, pode haver. Mas a nossa atitude não pode ser presa a esses elementos. A nossa atitude precisa ser de espírito em espírito em verdade. A nossa atitude precisa ser uma atitude que corresponda à natureza de Deus e que corresponda à nossa condição, a natureza de Deus, que é espírito, e a nossa condição, sendo verdadeiros diante do Senhor e adorando o verdadeiro Deus. É esse Deus que procura tais adoradores. E aí ela fala assim, a mulher fala, quando o Messias chegar, ele vai nos explicar tudo isso. Aí Jesus fala, eu sou o Messias. E aí o texto bíblico vai dizer que essa mulher, então, ela testemunha de Jesus. Ela vai falar de Jesus, ela vai fazer uma pregação do Evangelho, vai testemunhar. E é interessante o testemunho dela. A gente também tem uma atitude errada do ponto de vista de testemunho. A gente fala assim, fulano tem um testemunho poderoso. Olha que testemunho que fulano tem. Ele estava morrendo, alguém orou e ele se curou.
nossa, mas que testemunho que ele tem, como se o testemunho tivesse qualidade, nível de qualidade, um melhor que o outro. O que essa mulher fez? Se você ler o versículo 39, olha o versículo 39, que os samaritanos falam, muitos samaritanos, esse texto diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele quem? Jesus, em virtude da palavra que a mulher testemunhara. O que ela falou? Ela diz assim, ele me disse tudo quanto tenho feito. O testemunho dela foi, conheci uma pessoa que conhece tudo de mim, sabe tudo que eu tenho feito na minha vida. Foi esse testemunho dela. Não foi um testemunho poderoso, que as pessoas falam. Fulano tem um testemunho poderoso. O testemunho dela foi, conheci uma pessoa, um profeta, que sabe tudo de mim. Olha só. E é o texto bíblico que diz que muitos samaritanos naquela cidade creram nisso, creram no Senhor, em virtude do testemunho dela, do que ela falou, né? E depois eles mesmos vão dizer assim, olha, antes nós estávamos acreditando, crendo no Senhor Jesus por você, pelo seu testemunho, mas agora nós mesmos estamos presenciando e temos sabido que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador. Então você vê que esse negócio de testemunho poderoso, isso não existe, tá, gente? Testemunho é testemunho. Existe testemunho poderoso, existe testemunho. Alguns têm uma experiência diferenciada do outro, mas essa mulher, o testemunho dela foi: o Senhor sabe de mim. Nossa, que testemunho, hein? Testemunho poderoso, hein? Que testemunho poderoso. O Senhor sabe tudo sobre mim. Você conseguiria testemunhar assim? Você conseguiria testemunhar dizendo: o Senhor sabe tudo de mim, porque eu não escondi nada dele, não tenho medo de falar com ele. É um questionamento para nós. E esse testemunho foi o testemunho que alcançou aquelas pessoas daquela cidade. Então Deus procura verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores não estão necessariamente em templos, não estão necessariamente em determinados horários. Esses verdadeiros adoradores podem ser essas pessoas aí que estão ouvindo essa mensagem. Os verdadeiros adoradores pode ser você, o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não requer reputação anterior. Deus não fala assim: não, você quer me adorar? Quer? Ok, tá, tudo bem, eu até aceito, mas você tem que acertar isso aqui primeiro. Não é assim que Deus faz. A adoração, ela não parte desses princípios. A adoração verdadeira, os verdadeiros adoradores, são aqueles que adoram ao Senhor, compreendendo a natureza de Deus, que é Espírito, e aqueles que adoram o Senhor, expondo a sua natureza em verdade, dizendo quem é, e aqueles que adoram o Pai em qualquer lugar. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aí cansado, chateado, triste por não podermos ter os nossos encontros, eu também estou, mas isso não te impede de ser adorador, não te impede de ser verdadeiro adorador. Na verdade, isso pode te ajudar a ser um verdadeiro adorador, quando essas limitações, essas mediações de horário, culto, dia sagrado e o clero, né? No caso sou eu, o clero seria eu, no caso, isso não pode mediar você. Isso não pode ser o que te leva à adoração. Ainda que isso não te impeça de ser verdadeiro adorador, se você não tiver essa percepção, querido, isso pode sim ser uma barreira. Então, aproveitemos o tempo que nós estamos em casa, oremos a Deus, conversemos com Ele como quem conversa com o cônjuge, como quem conversa com os filhos. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós tenhamos intimidade com Ele, que a adoração seja pessoal. Essa é a grande novidade que Jesus veio trazer. A novidade que Jesus veio trazer é que o Senhor, Deus, o Deus verdadeiro,
não é aquele que está enfurnado em templos, não é aquele que está por trás de cortinas rituais, não é aquele que está e que só pode ser acessado pelo clero, é aquele que está disponível, é aquele que deseja um relacionamento, é aquele que deseja ser íntimo de cada um de nós, porque ele nos conhece. E o testemunho poderoso não é o testemunho de cura, de libertação, aquela coisa. O testemunho poderoso é o testemunho do Deus que nos conhece. É só isso. Então você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso na sua família. Você pode ser, não só pode, você deve ser um verdadeiro adorador. Porque se você fizer isso, se você cultivar essa adoração em espírito e em verdade, no momento que nós nos encontrarmos aqui, que não tivermos mais essa restrição, aí você vai ver como vai ser diferente, como vai ser muito melhor do que era antes. Então, Deus está à tua procura, Ele te procura, Ele está te procurando, Ele está com os seus olhos sobre a terra, contemplando você. Ele olha para o fundo do teu coração. E a pergunta é: ele vai encontrar o verdadeiro adorador lá? Ele vai te encontrar com o verdadeiro adorador? Essa é a nossa reflexão desse dia de hoje, essa é a nossa reflexão desta manhã. Então, cabe a nós essa análise. Deus, o Deus que está à nossa procura. Deus está te procurando. Ele deseja que você seja um adorador que adora em espírito e em verdade e que tenha um testemunho que simplesmente diga: Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou e eu tenho buscado saber também quem Ele é cada dia. Tá bom, querido? Não sei se alguém tem alguma pergunta, não vi nenhuma pergunta aqui, mas se não vi, eu vou agradecer aqui as pessoas presentes, tá? Se eu não citar alguém, você, por favor, coloque aí dizendo: ó, fulano de tal, você esqueceu, que eu faço na hora, tá? Juliana está com a gente aí, provavelmente com o Jarbas. A Josi do Pastor Placidino, ela entrou, não sei se ela continua, tá? Tá com a gente aí. Valesca, a Cida, a irmã Cida lá da congregação, Magali, provavelmente a sua família também, né? O Glaciel e os meninos, e a Bia e o Rafa, provavelmente. A irmã Adirã, lá da congregação. Adirã, o Nelson está aí também. Fala com ele para parar de tirar leite para vir para a escola bíblica, tá? Abraço para vocês. A irmã Elisete, eu vi também o César está participando, o César e o Arthur. A irmã Graciele, como sempre, aqui com a gente. Um abraço, tá? Família também. Os meninos, os menininhos e o meninão, né? Tá aí com você. Deus te abençoe. Irmão Rodrigo Silvino está participando, provavelmente a Laís também. Mais uma vez o César, Silvani e o outro César, marido da Silvani, lá na nossa congregação. Um abraço, Deus está abençoando. Estamos aqui a Renata Carvalho, Renata da Sebrae. Um abraço, Renata, tá? Deus te abençoe muito, continue te abençoando e te fortalecendo. A Gisele, provavelmente com os filhos. A Ticiana, certamente também com o Gustavo, está com a gente aí. Deixa eu ver mais alguém, se apareceu alguém mais. Não, só isso mesmo. Tem alguns íconezinhos aqui em que eu não estou vendo o rosto das pessoas, portanto não tem como saber. Se tiver mais alguém para a gente citar, se manifeste aí, para a gente dar um abraço legal. Ok? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem que ser rápido, tá, gente? Tem o delay aí do tempo de chegar, então vai lá e digita rapidinho aí, se puder, para a gente concluir. Nem sei que horas é essa, deixa eu ver. 10 horas, hoje eu fui econômico, né? Hoje eu fui econômico. Costuma ser sempre às 10h30, né? Vamos abrir aí. Eu acho que a Osiane, estou vendo a Osiane aqui agora, um íconezinho com a carinha da Osiane e do Heitor, também a Osiane da nossa congregação. Um abraço, tá, Osiane? Deus abençoe.
irmã querida lá da congregação, a Osiane. Não sei se tem mais alguém. Aqui, Osiane. Abraço, Osiane. Não sei se ela está lá com o irmão Augustinho também. Nós estamos chegando no final, tá, gente? Mas o vídeo vai ficar aí, tem mais ou menos 1 hora que nós estamos conversando sobre esse assunto, sobre o verdadeiro adorador. O tema da nossa pequena reflexão é: Deus está te procurando. Deus está te procurando. Deus está à tua procura. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Faça aí agora. Deixa eu ver. Abraço, Renata. Deus cuide de você e sua família, tá bom? Mais alguém com alguma pergunta? Alguém tem pergunta, gente? Se não tem pergunta, nós vamos concluir aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que eu citei nominalmente. Tá? Deus continue abençoando a você, sua família. E você pode compartilhar esse vídeo, essa mensagem aí para alguém. Não sei se alguém fez sala de vídeo. Se fez sala de vídeo aí, compartilhe também. Eu agradeço em meu nome e em nome da igreja a participação de outras pessoas, talvez só em sala de vídeo, que eu não tenho acesso aqui, tá, gente? E à noite, 7h30, nós estaremos transmitindo nosso culto do nosso templo aqui. Quero pedir aos irmãos que continuem orando, porque há uma reivindicação aí dos pastores, para que, sob a responsabilidade dos pastores, né, e total responsabilidade deles, a gente possa retomar cultos presenciais, tá bom? E aí a gente vai fazer todos os critérios que pudesse ser de segurança o máximo possível, tá? Para a gente poder retomar novamente os cultos, ainda que com menos gente, com tudo aquilo que nós fizemos antes, tá? Antes da gente ter que parar aí. Na verdade, o prefeito ele iria autorizar, mas aí houve esse caso aí do Banco Cicobi, que já deu aumentou aí um alerta de pessoas. Então também teve, se não me engano, no Frisa, né? Uma situação aí, em outros locais aí da cidade, aumentou o número de casos, e aí ele resolveu frear. Mas há uma reivindicação, inclusive documental. Os pastores estão apresentando um documento ao prefeito, vão apresentar ao comitê de crise um documento pedindo a abertura dos cultos com critérios e sob a responsabilidade dos pastores, tá? E aí nós vamos, se isso acontecer mesmo, nós vamos também participar desse movimento aí, para a gente retomar os nossos cultos, ainda que com menos gente. Aí retomaremos aqui na nossa sede, também na congregação, retomaremos se Deus quiser, tá bom? Fique em oração, porque essa semana a gente vai ver se a gente consegue resolver essa situação aí, tá bom, minha gente? Orem a Deus para que a gente possa, porque é uma coisa muito bacana, é muito bom a gente estar junto, mas o verdadeiro adorador não precisa disso. Você, como verdadeiro adorador, pode fazer isso da sua casa, em qualquer hora do dia, da noite. Os céus estão abertos, a linha está ligada, e você pode se comunicar, entrar na presença do Pai e adorá-lo em espírito e em verdade. Na verdade, você pode viver completamente na presença do Pai, não precisa sair da presença dele, não, tá bom? Que Deus está à procura de você, Ele quer te encontrar. Em nome de Jesus, Ele vai encontrar em você esse coração de adorador, porque somente a adoração pode nos transformar naquilo que Ele deseja que sejamos na sua presença. Que Deus nos abençoe e nos guarde, meus amados irmãos. Fiquem atentos para outras informações. Nesse próxima quarta-feira, só avisando os irmãos, nós vamos tentar uma nova modalidade de culto, tá? Nós iremos transmitir o louvor do nosso templo, e eu provavelmente estarei, salve se não der certo mesmo, tá? Mas nós vamos fazer essa tentativa. Estarei na casa de um dos nossos irmãos daqui da sede para transmitir a mensagem de lá. Se isso funcionar bem, nós iremos fazer uma semana
os irmãos daqui, e outra semana faremos na quarta-feira lá da congregação. Mas eu só posso ir na casa de alguém que tenha internet, que eu possa transmitir o culto, tá, gente? Eu posso transmitir a mensagem da casa da pessoa. Eu aproveito, faço uma visitinha, a gente ora junto e transmite a mensagem de lá. E se der certo também, a gente pode também ver outros irmãos que possam também transmitir as mensagens, a mensagem ficar da sua casa. Tá bom, meus irmãos? Forte abraço a todos e que Deus abençoe e guarde. Fique com Deus até mais à noite no nosso culto às 19h30. Deus abençoe.